o CRB anunciou a permanência do Anselmo Ramon, né, que rejeitou, né, recusou a proposta do Fortaleza, um jogador que eu até parei para olhar aqui os números dele, está desde 2022 no CRB, são 3 temporadas, né, contando com essa de 2024, e é um jogador que é um artilheiro. Se a bola chegar, ele guarda, sabe fazer gol, entrega gols, né, durante as temporadas. Foram 17 gols em 2022, 16 em 2023, e em 2024 a gente está em abril, ele já fez 13 gols, né, tá encaminhando aí para ter a temporada mais goleadora com a camisa do CRB e quem sabe a temporada mais artilheira da carreira, né? Que foi justamente em 2022, quando ele marcou 17. Em abril ele já tem 13. Tem duas perspectivas dessa notícia, né? Primeiro a do CRB, que a notícia é a permanência dele no CRB. É um ídolo do clube, tem contrato até 2025. Os números dele são espetaculares. Esse ano é 18 jogos, 13 gols e 2 assistências. Um jogador que caiu na graça da torcida, vem muito bem nas últimas temporadas, nas últimas 2 temporadas foi bem. Então o CRB consegue segurar o seu principal jogador. E aí eu vi algumas pessoas falam, pô, como é que o cara rejeita Fortaleza, joga a Série A, o cara já nem pro final da carreira. Mas assim, a proposta, as informações que se tem, a proposta de Fortaleza foi muito boa e que o CRB não conseguiria cobrir. Não sei ainda se o CRB cobriu, né? Não ficou muito claro, mas ontem o presidente do CRB tinha dado a entrevista dizendo que não tinha condições de cobrir. A informação era essa. Mas, para além do dinheiro, acho que vale também o ambiente, né? Anselmo Ramon encaixou muito bem no CRB, é um ídolo. Se ele tivesse lá numa Série C para ir para a Série A, faria uma diferença maior. Se ele está numa Série B, titular absoluto, o CRB tem condições ali de sonhar com acesso, é difícil, mas tem condições de brigar, como brigou nos últimos anos, pelo menos em boa parte da competição. Tem um bom treinador, que é Daniel Paulista. Então, para o CRB, é uma permanência muito importante. E eu entendo também o lado de Anselmo Ramon. Eu não julgo, não, pela questão apenas o dinheiro. Eu acho que você tem que estar onde se sente bem. E se você está valorizado, está numa condição boa, porque ele não deve receber também o salário baixo, não. O CRB está com investimento alto no elenco esse ano. O próprio Jorginho, a contratação de Jorginho esse ano, contratando pelo Sport, mostra o tamanho do investimento que o CRB está fazendo. Então, assim, ele não recebe um salário baixo, mas o Fortaleza pagaria mais. Então, eu acho que pesou essa questão dele se sentir casa ali, ser ídolo do clube, tá bem ambientado. Acho que isso é um fator tão importante quanto o dinheiro. Entendo quem fala da questão do dinheiro, que deveria ir pronto, mas só quem sabe é que tá lá no dia a dia, né? E por mais que o Fortaleza esteja, não sei questão de ambiente, mas joga Série A, competição internacional, enfim. Mas ele seria mais um lá para chegar e disputar a posição. E aí, na perspectiva do Fortaleza, é curioso como o mercado está complicado, né? Porque, veja, Fortaleza, um time que fez boas contratações nos últimos anos, foi buscar um jogador na Série B de 35 anos, um centroavante de 35 anos. Não estou dizendo que Anselmo Ramon seria ruim, não. Eu acho que poderia ajudar, mas não acho que chegaria como titular. Não chegaria desbancando e assumindo a camisa nova. Acho que não chegaria nesse patamar. Mas o mercado está tão ruim que você tem que buscar esses destaques ali em divisões abaixo e até mais rodados. Não é um jogador de 25, 27 anos, 28 anos que tem um potencial de desenvolvimento. O Anselmo Ramon, a tendência é que ele já tenha chegado no teto dele. Tem uma experiência em Série A, passou no Vitória, Chapecoense e tudo mais, mas agora ele está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira no CRB. Então, Fortaleza tem essa dificuldade no mercado, foi buscar um Anselmo Ramon, não conseguiu, e agora vai ter que ir atrás de outras peças, né? Até porque perdeu o Galhardo, está tendo algumas mudanças no elenco do Fortaleza, e é necessário reforçar, e como eu falei até também no último comentário sobre o Bahia, né? Tem a janela ali para fechar, que tem mais 6 dias, 7 dias, né? Para contratar, então é uma urgência para o Fortaleza e em busca de outras peças. E ainda bem assim que não teve para o Fortaleza, que não teve uma novela muito grande, se resolveu em poucos dias, porque se arrasta uma novela e não dá certo e você perde tempo para buscar uma outra opção, ia ter mais dificuldade o Fortaleza. Agora tem tempo aí para buscar e ir ao mercado de forma assertiva. Lisman, como o Cláudio bem falou, é um jogador que, claro, jogar uma Série A é sempre melhor, pelo menos na maior parte dos casos é sempre melhor do que jogar uma Série B, né? E
que se fala que a proposta do Fortaleza, proposta financeira, seria até mais vantajosa para o Anselmo Ramon, mas é um jogador que preferiu ficar no CRB, aproveitar o seu bom momento dentro de campo, aproveitar o ambiente, e também porque, como o Cláudio destacou, e eu concordo, não tem essa certeza que chegaria no Fortaleza e seria titular, né, para dar sequência a essa boa fase. No CRB, ele não só é um titular, considerado um titular absoluto hoje, como também é das lideranças da equipe, um dos ídolos, né, para a torcida. Então, o Anselmo priorizou de fato essa boa fase, o ambiente e essa titularidade garantida, vamos colocar assim, do CRB, do que de fato ir para um Fortaleza, e por mais que estivesse jogando a Série A e eventualmente recebendo um salário melhor, poderia acabar ficando no banco ali do Luceiro, ou pelo menos não seria um titular garantido, né, Cleiton? É bem isso, Caxangá. Tem muita coisa que Anselmo Ramon poderia pesar e deve ter pesado assim na escolha dele. Porque assim, se você fala pelo lado financeiro, como o Cláudio já trouxe, o Fortaleza colocou um valor que o CRB não poderia cobrir, mas no caso do Anselmo Ramon, você vê, é um cara que passou 4 anos jogando na China. Jogou na China num período em que o futebol chinês estava em alta, despejando muito dinheiro no futebol. Então, assim, ele por lá, com certeza, fez um baita pé de meia para a carreira dele, e isso eu acho que é um fator que também pesa. Para hoje, ele estar mais tranquilo financeiramente e poder priorizar o sentimento dele assim, em relação a ele estar se sentindo bem no CRB, ter essa idolatria da torcida, ter se adaptado bem à cidade de Maceió, viver esse bom momento, tudo isso, né, nessa soma de coisas aí. E eu acho que também até o fato dele acreditar no projeto do CRB, o CRB que vem investindo aí nos últimos anos, investindo mais no futebol, é um time que está crescendo nesse nível de investimento e está com essa gana de poder voltar à Série B. Acho que não joga desde os anos 80, de voltar à Série A, perdão, não joga, se eu não me engano, desde os anos 80, então é muito tempo longe da Série A, e acho que o CRB nunca teve tão próximo assim de voltar, pelo menos nesses últimos anos aí, acho que os últimos 5, 10 anos, sem ser com o Daniel Paulista no comando, com o encaixe que o Daniel Paulista conseguiu dar a esse time. Teve outros anos que o CRB brigou também, mas aí chegava aí, acabava perdendo um pouco de fôlego na reta final, ou não começava tão bem, e aí no final encaixava, mas aí o peso daquele início ruim acabou puxando para baixo. Então, eu imagino essa situação. Ele acredita também no projeto e vê essa possibilidade do CRB brigar realmente pela vaga na Série A. Então, eu acho que, se você somando tudo isso, é uma decisão que dá para você entender totalmente o que Anselmo Ramon fez. E, pô, como tu já trouxe esses números, Caxangá, que Anselmo Ramon está vivendo agora aos 35 anos, em nenhum momento ele teve tão bem assim na carreira dele. O cara que está se destacando tanto, fazendo tantos gols com uma média lá em cima, participando muito também, não é aquele centroavante paradão, ele sai da área, faz o pivô, abre espaço. Também é um cara que consegue servir os companheiros, apesar de ter só 2 assistências. Mas assim, se você vê o tanto de jogo que ele gera quando ele está em campo, tanto que ele consegue servir os companheiros, é um cara que está vivendo, acho que a gente pode dizer que é a melhor fase da carreira dele. E isso podendo se prolongar durante a Série B, vai colocar o CRB no patamar de brigar sim lá em cima, na parte de cima da tabela da Série B. Esperar para ver o que vai acontecer. Espero também, depois desses elogios, não zicar o Anselmo Ramon, espero muito. É um cara que eu vejo que pode agregar demais nessa Série B, na competição, né, no geral. E esperar para ver, né, o quanto que o CRB pode lutar lá em cima. E agora, Caxangá, falando também do Fortaleza, essa situação, né, de ter que buscar alguém como Anselmo Ramon, Júlio Furch, dos jogadores já mais experientes e que estão numa Série B, eu acho que isso também mostra um pouco do que foi o planejamento no início de temporada, em que o Luceiro já era certo de ser o camisa 9 ali, o titular da posição,
mas Galhardo já vinha sendo contestado pela torcida, já não tinha o mesmo desempenho de antes, tinha se envolvido em algumas polêmicas, em questão de rede social também, envolvendo torcida, extracampo, e isso já vinha desgastando a relação dele com o torcedor do Fortaleza. E você pega o Gustavo Coutinho, que foi artilheiro da Série B, veio uma proposta boa do Sport para o Fortaleza julgou com um bom valor para vender, vendeu o atleta, mas aí não trouxe ninguém para a posição de centroavante. Teve o Romero que saiu com o fim de contrato dele, vendeu o Coutinho, que poderia ter sido esse terceiro nome, por exemplo, ou até brigar pela posição com o Galhardo. E aí chegou no momento, saiu o Romero, vendeu o Coutinho, Galhardo mal, e chega agora, tá de saída por empréstimo para o Goiás. Então, isso mostra o peso que o planejamento aí na busca de um reforço acabou sendo errado. Assim, na verdade, que o Fortaleza não buscou esse reforço para a camisa nova, achava que nesse julgamento interno, essa avaliação, os que tinham dariam conta. E aí, agora que o momento apertou, e claro, acho que até na primeira janela de transferências o Fortaleza sondou, também buscou situações assim no mercado, mas optou por se resguardar um pouco e esperar por um outro momento. Só que agora foi realmente a situação apertou. Só tem Lucero aí. Durante esse começo de temporada, o Vojvoda chegou a testar o Pedro Rocha ali na posição, jogando como um falso 9, mas Pedro Rocha não conseguiu entregar, ter boas atuações nessa função. Moisés é um outro jogador que pode jogar por ali também, ser um falso 9, um cara mais móvel, que busca ali as costas da defesa nos lançamentos mais longos, esse 1 contra 1. Mas aí você tira o Moisés do principal dele, que é jogar na ponta esquerda, esse enfrentamento puxando ali do lado do campo para o meio, fazendo esse facão. Você tira um pouco dessa qualidade dele, aqui é a principal qualidade, na verdade, para tentar extrair por outro lado. Então, eu vejo que nesse momento, realmente, o Fortaleza vai ter que se virar como pode, torcer aí, de certa forma, também para que o Lucero consiga dar conta, principalmente na parte física, não falo nem tanto por técnica, que ele tecnicamente é um jogador bom, vem vivendo um momento um pouco menos artilheiro, né, não tem feito tantos gols com relação à temporada passada, mas é um cara que agrega muito, que ajuda, independente de não estar balançando as redes. Então vejo que vai ficar um pouco ali, as coisas vão estar na conta, assim, muito com uma margem muito pequena para problemas, e passa a ser uma urgência. Se o Fortaleza não conseguir agora um nome para a camisa 9 nesse momento, nessa janela aí entre os estaduais, vai ser um pouco chato até conseguir chegar lá na segunda janela de transferências em julho. Vai ser um pouco chato para enfrentar esse período com tantos jogos, tantas competições aí, que a gente sabe que o mês de maio, mês de junho, sempre tem muito jogo assim. Você somando Campeonato Brasileiro, competição internacional, Copa do Brasil, tem que saber dosar e encontrar soluções dentro do elenco. O Caxangá, só uma informação rápida aqui, que eu acabei passou batido, mas vi na matéria aqui, que o contrato de Anselmo Ramon com o CRB foi ampliado, né? Era até ano que vem, vai até 2026, então deve ter tido uma valorização salarial também, então, assim, mais um motivo para ele, para Anselmo Ramon ficar. Então ele tem um contrato garantido até os 38 anos de idade, né? Ele faz 36 esse ano, tem mais 2 temporadas aí pela frente, então, por mais que a proposta do Fortaleza pode ter sido maior, mas com a valorização salarial, ampliação de vínculo e num clube onde ele é ídolo, pesou mais do que uma proposta de Série A. Perfeito, bem destacado. CRB que está investindo, né, para essa Série B, aumentou aí o contrato do Anselmo Ramon, né, até os seus 38 anos de idade, como o Cláudio falou. Já tinha também dado um contrato longo ao Jorginho, não são jogadores jovens, né, tanto o Anselmo quanto o Jorginho, mas é um time que está fazendo valer dentro de campo esse investimento, né, tá jogando bem na mão aí do Daniel Paulista. Mas é isso, né, eu acho que a gente conseguiu fechar aqui bem um raciocínio em relação a essa notícia, né? O interesse, né, a proposta do Fortaleza no Anselmo Ramon, que negou
e vai continuar aí no CRB para jogar essa Série B e ampliou aí o seu vínculo, como o Cláudio bem destacou.